Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que você dobre a sua atenção comigo neste versículo. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirando pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. Olha que interessante, irmão, vou fazer um pequeno resumo para você. Nessa passagem, a Bíblia diz que Abisalão, filho de Davi, já estava com poderio maior do que Davi. A Bíblia diz que Abisalão tinha se proclamado rei. A Bíblia diz que Davi ele fugiu de Abisalão, seu filho, porque seu filho procurava matar Davi. Aí a Bíblia diz que quando Davi ele sai do palácio, a palavra do Senhor afirma que Davi deixa o palácio, deixou 10 concubinas. Aí a Bíblia diz que Davi saindo dali, a palavra do Senhor afirma que Davi ele vai chegar em Baurim. Quando ele chega em Baurim, a Bíblia diz que um homem da casa de Saul começa a tirar pedras em Davi e começa a amaldiçoar Davi. Olha que interessante, Davi é um homem escolhido. A Bíblia diz que Deus ungiu Davi, Deus escolheu Davi, Deus disse, Davi é meu escolhido para Samuel. Então percebe que Davi era um escolhido de Deus, mas Davi também estava sendo alvo de pedradas. Sabe o que significa isso? Não é só porque Deus escolheu que você não vai ser alvo de ofensa. Não é só porque Deus escolheu que não vão te criticar, não vão te julgar, não vão te apontar. Vão te criticar, vão te julgar sim. A Bíblia diz, irmão, que até Jesus, sendo filho amado do Pai, foi caluniado. A Bíblia diz que chamaram Jesus de beberrão sem ele ser. Chamaram Jesus de endemoniado sem ele ser endemoniado. Então percebe que Davi, ele está sendo alvo de pedrada. Davi foi ungido. Mas percebe, mesmo ele sendo ungido, a Bíblia diz que um homem da tribo de Saul começa a atacar pedras em Davi e contra os seus servos. Embora Davi tivesse rodeado os valentes, Davi ele tinha homens valentes do lado dele, mas mesmo assim estava sendo alvo de pedrada. Percebe, estava com os guerreiros valentes dele. A Bíblia diz que os guerreiros de Davi eram guerreiros valentes, mas Davi estava sendo alvo de pedrada. Talvez seja uma pessoa valente, você prega a obra com ousadia, mas você é alvo de pedrada, você é caluniado. Só que percebe uma coisa, você vai entender onde eu quero chegar. Davi está sendo alvo de pedrada. Só que a Bíblia diz que Davi, escuta isso aqui, ele vai continuar caminhando. Escuta só, presta atenção. Fora daqui, dizia o homem da tribo de Saul. Então o Senhor Deus está castigando você por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo você usurpou. O Senhor já entregou seu reino nas mãos do seu filho Abisalão. Agora você caiu em desgraça, porque você é um assassino. Percebe que o homem que está atacando pedra em Davi, a Bíblia diz que ele começa a falar, ó, você está amaldiçoado, Davi, seu filho tomou seu trono, seu filho tomou seu lugar, o Senhor entregou o reino. Só que, irmão, escuta só, Deus não entregou o reino na mão de Abisalão, foi Abisalão que se titulou rei, porque o que Deus deu para Davi, Deus não tomou. Deus não tomou o reino de Davi. Só que Abisalão tinha tomado o poderio. Abisalão tinha se tornado mais forte do que Davi. Só que escuta isso aqui. Percebe como ele está falando assim, ó. O Senhor entregou o seu reino nas mãos de Abisalão. Percebe? Deus não entregou o reino de Davi na mão de Abisalão. Foi Abisalão que se titulou. Só que o homem está falando daquilo que não sabe. Ele não sabe do que se tratava e começou a falar o Davi. Foi o Senhor que entregou. Irmão, Deus não tomou o trono de Davi. Porque quando Deus deu para Davi, Deus falou que não ia tomar o trono de Davi, porque Davi era fiel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Escuta isso aqui. Deus ele só toma de quem é desobediente, como Saul. Saul perdeu a presença, por quê? Porque Saul era desobediente. Então Deus tirou o Espírito Santo de Saul e depositou para Davi. Então percebe, quem é desobediente, Deus tira, mas Davi não, Davi era obediente. Deus não tirou o reino de Davi. Deus prometeu que sempre teria um descendente no trono, da descendência de Davi. Então percebe que Davi, o trono dele não foi tomado. Só que o homem está falando, seu filho está no seu lugar porque o Senhor entregou. Então percebe? Está achando que foi Deus que entregou. Está falando daquilo que não sabe. Tem pessoas que não sabem do que se passa na sua vida e fica falando daquilo que não sabe. Se você não sabe do que se passa na vida do outro, fecha a boca, fica de boca fechada. Não fala daquilo que você não sabe. Só que escuta isso aqui. Ele começa a chamar Davi de assassino. Então Abisai, filho de Uria, disse ao rei: Por que este cão amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça. Percebe que o guerreiro de Davi queria cortar a cabeça do homem que estava amaldiçoando Davi. Presta atenção, o valente de Davi queria cortar a cabeça de Simei, porque Simei estava amaldiçoando Davi. Então percebe, ele vai defender Davi, ele vai defender o rei dele. Fala, quer que eu corte a cabeça dele, rei? Porque Davi era rodeado de homem guerreiro, era rodeado de homens que não permitia ninguém insultar o rei deles. Percebe que eles estão tomando a frente por Davi. Olha que interessante, eles estão sentindo a dor de Davi. Davi está sendo caluniado, está sendo ali humilhado, jogando pedra em Davi, só que um homem que andava com Davi, o guerreiro de Davi vai falar, quer que eu tome a frente, o rei? Quer que corta a cabeça dele? Só que é o que Davi vai falar. Mas o rei disse, que tenho eu a ver com vocês?
filho de Uria, deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar, por que está fazendo isso? Olha o que Davi vai falar, presta atenção. Davi disse a Abisai e todos os seus servos, se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desses benjamitas? Deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor ordenou. Então percebe uma coisa, Davi falou assim, se foi Deus que me ordenou mesmo, deixa amaldiçoar. Porque Davi falou assim, não tenta impedir esses homens. Por quê? Porque se até meu filho quer me matar, quanto mais o inimigo de Saul, esse homem da tribo de Saul, e da Saul foi meu inimigo, se até meu filho quer me matar, quanto mais aqueles que eram meu inimigo. Só que percebe, Davi falou que o próprio filho queria matar ele. Jesus disse que o inimigo do homem é os da sua própria casa. É filho contra pai, nora contra sogra. Percebe? Escuta isso aqui. O inimigo do homem é de sua própria família. Aí Davi vai falar assim, o que Davi vai falar? Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta bênção e maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Davi está falando assim, deixa eu amaldiçoar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é capaz de transformar bênção em maldição. Ele está me amaldiçoando, mas Deus é capaz de transformar essa maldição em bênção. Porque a Bíblia diz que para Deus luz e trevas é a mesma coisa. Deus é capaz de mudar situações. Deus não mudou o cativeiro de Jó. Jó passou por maldição, mas no final Deus deu tudo em dobro, porque Deus transforma a maldição em bênção. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Presta atenção. Assim Davi e seus homens prosseguiram o seu caminho. E também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedra. Percebe que Simei começou a perseguir Davi, e começou a atacar pedra em Davi. Só que Davi ia caminhando. As pedradas que Simei tacou em Davi, não deixou Davi parar. Simei está atacando pedra, mas Davi está caminhando. E está amaldiçoando Davi, só que Davi não para, Davi continua caminhando, porque Davi tem um destino a chegar. Não deixe as ofensas, as pedradas paralisar teu ministério. Talvez você quer parar porque está sendo alvo de calúnia. Talvez você quer parar porque estou tacando pedra em você. Filho, você sabia que pedra é para desobediente? Se você tomar a leitura de Números 15:32, a Bíblia diz que Deus mandou apedrejar um homem porque o homem estava quebrando a lei no dia de sábado. Percebe que ele morreu apedrejado porque quebrou a lei. Se você tomar a leitura de Josué, capítulo número 7, a Bíblia diz que Josué mandou apedrejar Acã porque pegou uma capa da Babilônia. Percebe? Pedra é para quem desobedece. Só que Davi não está em desobediência, mas estão querendo tacar pedra em Davi. Davi é escolhido. Então, por mais que você obedeça a Deus, você vai continuar sendo alvo de pedrada, vai continuar sendo alvo de ofensa. Porque pedra é para quem desobedece, irmão. Só que tá atacando pedra em Davi. Só que a Bíblia diz que Davi continuou caminhando. Olha que tremendo. Simei continuou atacando pedra em Davi, Davi caminhando. Davi não parou de caminhar por causa das pedradas. Davi continuou caminhando. Não deixe as pedras, não deixe as pancadas, não deixe as ofensas paralisar teu ministério. Deixa falar. A Bíblia diz quem pode acusar os eleitos de Deus, se é Deus que justifica. Aí a Bíblia diz assim, e Davi continuou caminhando. E Simei continuava amaldiçoando ele, tirando pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exausto ao Jordão e ali descansaram. Percebe, Davi passou por pedrada, passou por afronta, mas depois descansou. Tá entendendo? Davi não parou. Davi chegou exausto, mas chegou. Davi não parou, se Davi tivesse parado, nem ia ter descanso para ele. Percebe que Davi vai chegar a um destino. Em outras traduções vai dizer que Davi chegou ao destino. Davi tem um destino para ir, mas as pedradas não paralisou ele. Você tem um destino. Não deixe os impedimentos, não deixe as pedras paralisar você. Não deixe as ofensas paralisar teu ministério. Não deixe as ofensas paralisar o que Deus tem na sua vida. Continue caminhando em minhas ofensas. Fica com essa palavra em nome de Jesus.